Obrigado, presidente. E com a tolerância de Vossa Excelência, porque como eu sou você o único a falar a favor dos povos indígenas aqui, entende? Então, eu vim aqui só para que a gente tenha um diálogo fecundo. Primeiro quero cumprimentá-lo, presidente Coronel Assis, e a todos os debatedores. Tá? Eu queria começar dizendo o seguinte: eu sou de um tempo em que tinha no cinema um programa chamado de Jean Manzon. Eles passavam o trator na floresta, era a ditadura Médici no Brasil, botavam o trator e falavam assim: precisamos acabar com o inferno verde, Transamazônica já, destruição, desmatamento em massa. Transamazônica nunca ficou pronta, tá certo? Só destruição. Segundo, é nesse mesmo tempo que houve dezenas de massacres de povos indígenas durante a ditadura. Eu poderia citar vários, vou citar só os Waimiri, Atroari. Foram massacrados, outros foram desterrados, outros foram liquidados. E tem sobreviventes. Outro dia tinha o índio do buraco. Tinha um só. Precisa demarcar essa terra do índio do buraco, porque ele resistiu. Porque ali tem cultura, tem história, tem tradição. A Constituição de 1988 foi sábia. Não é para ser mudada a qualquer momento. O artigo 231. E mais uma coisa que precisa ser dita. Ou as pessoas entendem que as terras indígenas não são terras dos indígenas, são terras da União, ou seja, de todo o povo brasileiro, para usufruto dos povos indígenas. Não dos outros que querem entrar, sejam grileiros e mesmo os chamados bem-intencionados. Eles não têm o direito. Quem tem direito de decidir são os povos indígenas. Eu participei aqui da discussão da PEC 215, que queria trazer para o Congresso, deputado Assis, a demarcação das terras indígenas. Nós obstruímos a pauta até no meio de um carnaval aqui, porque queriam que uma maioria parlamentar é que fosse responsável por demarcar terras indígenas. Ou seja, não haveria mais nenhuma demarcação de terras indígenas. Contra a Constituição Federal do Brasil, por interesse do agronegócio, por interesses de pessoas que fazem grilagem, desmatam ou são garimpeiros ilegais. Eu não vi ninguém falar aqui, eu sei, dos Yanomamis poderiam estar se alimentando, coisa nenhuma. Eu tive na terra Yanomami, tive com o Exército Brasileiro. Tem centenas de Yanomamis mortos. Mortos pela doença, pelo tiro, pela contaminação do mercúrio. É isso que existe em terra Yanomami. Poxa, será que tudo que está passando na imprensa não sensibiliza ninguém? Mas sabe o que acontece, deputado Assis? Terena, o que acontece é o seguinte: não passa pela cabeça de algumas pessoas que o mundo mudou. Nós não estamos mais no tempo do Jean Manzon, do Inferno Verde. Manter a floresta em pé significa simplesmente ter uma imensa riqueza. Manter os povos originários nas suas terras, com as suas tradições, com o seu conhecimento, é uma imensa riqueza e um orgulho do povo brasileiro. Desenvolvimento não é desenvolvimento para desmatamento ou para plantar soja, para criar um emprego com uma máquina que corre, entende? Não. Pode ser desenvolver indústria farmacêutica, Zé Trovão, química fina, com conhecimento indígena. Inclusive, é outro tipo, agregando valor muito maior e mantendo a tradição, a cultura dos povos indígenas. Ao discutir a questão do marco temporal, se pretende inviabilizar as demarcações das terras indígenas
através da incorporação em lei da tese do marco temporal. Segundo, possibilitar a união retomada de áreas reservadas aos indígenas quando verificada a alteração de traços culturais da comunidade. Retirar a proteção das terras adquiridas por meio de compra e venda. É isso que se quer. O STF deve dar um não ao marco temporal. Decidir de vez. Esta questão não está na alçada do Congresso Nacional. Não está. Não deve estar. Porque nós temos maiorias aqui que são maiorias ocasionais. Amanhã, daqui 10 anos, não haverá essa mesma maioria. 15 anos. Nós temos que garantir que seja possível uma convivência pacífica. Eu vi que o nosso vereador falou o seguinte: no meu estado não se demarcará nenhuma terra indígena. Será que eu entendi que ele vai desobedecer à lei? É isso? Se o Supremo declarar, eles vão se insubordinar? Então não acusem o MST, tá? Propriedade privada está na Constituição. Função social da propriedade também está na Constituição Federal. Lutas são legítimas. Então, eu queria colocar o seguinte: eu comecei a minha vida pública e como jovem lendo o Quarupi, do Antônio Calado. Tá? Eu visitei terras indígenas, eu tentei criar uma comissão externa. Só conclua o tempo do senhor, Peço a tolerância de Vossa Excelência, um minuto. Eu tentei fazer aqui uma comissão externa para visitar o massacre que estava havendo dos dos Guarani Kaiowás aqui em Mato Grosso do Sul. Faltou um voto no plenário que o deputado Caiado não quis dar naquele momento. Eles nunca quiseram uma comissão externa para verificar. Nesse momento, nós temos um governo que demarca terras indígenas. Essa foi a posição da maioria do povo brasileiro. Este governo ganhou a eleição. O Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena. Esse governo deve demarcar. E o Supremo Tribunal Federal, fazendo justiça à história, eu só finalizo com uma palavra. Quando nós discutimos, presidente, a demarcação, a PEC 215, eles queriam que qualquer antropólogo fizesse uma análise das terras indígenas. Nós trouxemos Manuela Carneiro da Cunha, maior autoridade antropológica da nação brasileira, para mostrar para eles que antropologia, conhecimento de antropologia, não é negócio do agronegócio. Nós precisamos reverter isso. Vamos construir um país com igualdade social. Aí, presidente. E nós precisamos construir um país com paz no campo. E o que se propõe aqui não é paz no campo, é guerra no campo. Por favor, deputado, conclua a sua fala. Viva a luta dos povos indígenas. Obrigado. Obrigado.